Todos, presidente, colegas vereadoras, vereadores, os presentes aqui na casa, aos que nos assistem pelo canal 16. Eu quero dizer do meu respeito a todos que ocuparam a tribuna e o meu compromisso em estar acompanhando os assuntos, analisando de forma responsável e trabalhando neles. Inclusive, eu integro a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, então esses assuntos estão presentes na nossa comissão. O que eu trago aqui hoje em relação à minha participação na semana passada no Fórum Mundial Social em Porto Alegre, especificamente na sexta-feira. E trago, é muito bacana que a casa esteja cheia, porque o motivo que eu trago é para que a gente perceba que a nível nacional, a nível estadual, com a presença de pessoas dos diversos estados do nosso país, foram debatidos temas muito importantes, dos quais nós vivemos hoje na pele a consequência pelo que veio acontecendo nos últimos tempos. Então, aqui eu vou resumir brevemente o que eu assisti lá e vejo que nós temos um caminho muito forte a seguir, todos juntos. O fórum tratou, os temas tratados no fórum foi a população idosa, população com deficiência, Fórum das Artes e Mundo do Trabalho. O fórum ocorreu de 23 a 27 de janeiro. Destaco como importante que a OAB ela foi convidada a participar deste fórum e ela trouxe como um aspecto importante que não adianta nós estarmos cuidando das políticas sociais e dos idosos e dos deficientes se eles estão sujeitos a qualquer momento a levar um tiro na cabeça, serem assaltados. Então, a OAB propôs incluir no seminário a questão da segurança, a questão do pacto social e federativo. Na condição de parceira, a OAB convidou a Confederação Nacional dos Municípios para integrar o evento. Aí que, então, achei importante trazer para o município toda a mobilização que já está ocorrendo no nosso país, em função de ter assistido lá no evento a Confederação Nacional. Estiveram aqui. Eu assisti nesse evento palestrantes de diversos países, Portugal, através de videoconferência, Chile, Uruguai, que são palestrantes referência em assuntos de direito penal e de assuntos municipais. São referências mundiais. A minha participação específica foi no seminário a respeito que tratou do Pacto Social Federativo, Corrupção e Segurança. Vejam que tudo isso está muito interligado, né? Ele ocorreu no dia 27, sexta-feira, das 9 às 15 horas, em Porto Alegre, com a coordenação da OAB. Aqui, rapidamente, foram as palestras que tivemos, né? Os temas, então, desafios do combate à corrupção na perspectiva latino-americana, descentralização administrativa e combate à corrupção, esse era o palestrante do Chile, desafios da gestão pública municipal no Brasil, a realidade da estrutura federativa brasileira, da Helena Garrido, essa senhora, ela pertence à OAB e também à Confederação Nacional dos Municípios. Quem quiser conhecer através do site, ali já tem proposta de PEC para o Pacto Federativo, muito interessante. O último, voltando um pouquinho, é que deste fórum, deste seminário, teve uma carta, a Carta de Porto Alegre, a qual eu pretendia trazer para conhecimento de todos, mas ela não está ainda divulgada oficialmente. Os principais eixos, assim, que eu tinha que escolher alguma coisa para abordar aqui, porque é bem amplo e nós temos um tempo restrito, foi em relação à corrupção, a boa administração, o pacto federativo e o pacto social. Os palestrantes abordaram, eu estou fazendo uma síntese aqui,
na questão da corrupção, o que houve, né, o que está havendo, que nós estamos tratando e torcendo muito para que a Operação Lava Jato no Brasil, de fato, faça seu papel, a corrupção combinada entre o público e o privado. E os efeitos dessa combinação. Canalização de recursos para obras que não são prioridades. A gente pode usar como exemplo, que está sendo muito trazido, a construção de estádios de futebol. Hoje todos as moscas e nós com carência, né, de hospitais, com carência de escolas, com carência de estrutura para a área de segurança. De decisões priorizando interesses individuais e não coletivos. Efeitos na economia. Olha, hoje a manchete em relação ao desemprego. Então, essa corrupção interligada, olha o que ela está gerando de consequências na economia, no desemprego. Graves efeitos sociais. Nós temos uma educação que está falida, que é no pilar da educação que a gente consegue fazer, né, que o indivíduo faz as suas escolhas. Nós temos carências enormes na saúde, vendo todo dia a necessidade. Nós recebemos no gabinete, outro dia, uma demanda daquela moça que teve o seu corpo queimado em Vacaria, 80%. A Delegacia da Mulher ligou para o nosso gabinete, nós estamos tentando ajudar a buscar leito de UTI no Estado. Tinha helicóptero à disposição e não tínhamos leito disponível. Então, assim, a coisa está, né, é um exemplo, mas é que chegou perto de nós e eu aproveito para divulgar, para compartilhar. Pode manter a lâmina anterior. O ciclo perverso que deteriora a democracia e destrói a ideologia dos partidos. Então, esse ciclo, nós estamos assim... já temos grupos fortes defendendo intervenção militar. O que essas pessoas, né, defendem? Disciplina, seriedade, segurança, que é o que nós não estamos vendo. E a falência, né, da política através da destruição da ideologia. Pode passar? O próximo, por favor. O que fazer em relação à corrupção? Combater a corrupção pública e privada em todos os níveis. Nos municípios, cabe aos vereadores e à comunidade. Foi muito forte assim, a manifestação de que nós precisamos evoluir, a sociedade como um todo precisa evoluir. Nós temos mais tempo de escravidão do que de liberdade. E o nosso povo aceita pequenas doações, né, pequenos prêmios, bolsas, e até mesmo, porque tudo isso está acontecendo por uma grande omissão da nossa sociedade também. E a nós, vereadores, temos um papel muito importante em cada decisão que tomamos, em cada projeto que votamos aqui, né, na nossa cidade, para combater a corrupção. Temos que reagir. É difícil, mas não é impossível. A boa administração, então, é o outro eixo. Palestrantes destacaram a questão do poder vertical, com o princípio da boa administração. A boa administração quer dizer transparência. Cada demanda que... o outro item abordado, porque foi muito falado em relação ao Pacto Federativo e a questão social, cada demanda deve ficar aonde é mais fácil de realizar, na nação, na União, no Estado e no município. Então, nós estamos vivendo nos municípios, em todo o Brasil, os grandes problemas e não temos os meios para resolvê-los. O poder horizontal, em relação à distribuição de poder, à boa administração e à boa democracia. Presidente, vou precisar solicitar declaração de livre. Ed Carlos, pode ir? O momento oportuno está concedido à vereadora Poliores. Obrigada. Na prática, então,
nós precisamos entregar aos municípios as responsabilidades e também os meios, porque do tamanho que somos nesse país, cada município tem realidades diferentes. E o recurso concentrado na União dificulta, a gente sabe, a gente está vivendo isso na pele. A administração municipal deve ser bem feita, torná-la modelo, exemplo de transparência. Independente do recurso estar vindo ou não, nós precisamos aplicar muito bem os recursos que hoje temos. E entendo que esse é o nosso compromisso aqui, quando a gente está fiscalizando, quando a gente está votando, né, em fazer o uso adequado dos recursos com seriedade, com prioridade. A segurança, durante todo o momento do fórum, foi muito abordada. Aqueles dados que eu trouxe aqui na semana passada em relação à morte por 100 mil habitantes, foi divulgado na abertura do fórum, do seminário, e o público que estava lá presente ficou assustado em saber que Porto Alegre tem 2 vezes a violência do Rio de Janeiro e 4 vezes a violência de São Paulo. Então, quando a gente não vê os números, a gente só vai sentindo o efeito e vai se acostumando com ele. É importante ver a quantidade para a gente poder acordar e se posicionar. Deve haver uma política nacional e articulação e integração de forças. Administração saudável é igual a transparência e é igual a democracia. A transparência é inimiga da corrupção em qualquer instância, seja numa decisão individual, dentro de um pequeno partido, numa família e no município. A transparência é que evita a corrupção. Em linhas gerais, boa administração com transparência. No município é que vivemos os maiores problemas e precisamos dos meios para enfrentá-los. Municípios precisam cada vez mais apropriarem-se das discussões e haver mobilização para a mudança através do Pacto Federativo. Neste aspecto, que eu achei importante trazer tudo isso, eu não sei, especialmente os presentes no auditório, se vocês acompanharam pela imprensa, a iniciativa do nosso presidente, o Felipe, em relação à criação do Parlamento Regional, onde um dos principais temas é a questão do Pacto Federativo, né? Então, pode vir a próxima. O que fazer? Aproximação com os movimentos que já estão articulados. Já existem movimentos articulados, nós precisamos nos unir a esses movimentos para que a gente possa mudar isso. O que vem acontecendo é que a gente vai aos poucos se acostumando e parece que nós não temos nada para fazer. Nós temos, sim, o que fazer. Vamos nos aliar ao que já está acontecendo. Em relação ao Pacto Federativo, já tem regulamentação proposta. Nós precisamos nos mobilizar e o Fórum Regional será uma grande oportunidade. O Parlamento Regional será uma grande oportunidade. É uma luta difícil, mas nós precisamos encarar. Uma parte, vereadora Paula, por favor. Sim, claro. Obrigado, vereadora. Sobre o Pacto Federativo, uma questão muito importante que, infelizmente, não depende só de nós, né? Depende do Congresso Nacional e uma revisão constitucional, né? E enquanto nós mantivermos a Constituição de 88, dentro daqueles preceitos dela, em que a responsabilidade é do município, mas o retorno financeiro do município vai para o governo federal, nem governo estadual, nós não vamos conseguir colocar o Pacto Federativo em prática. Então, depende muito da nossa pressão, eu concordo contigo, né, vereadora Paula, de que nós possamos e devemos pressionar aos deputados federais e ao Senado para que estes efetivamente façam uma modificação na Constituição Federal para que efetivamente o que os municípios arrecadam fiquem com esses municípios. Porque tu trabalhas muito com a questão da segurança, né? E nós ficamos sempre de chapéu na mão pedindo para o Estado e para o governo federal recursos para a segurança, quando na verdade o quanto Caxias envia para o governo federal de recursos, quando poderiam ficar aqui
e aqui ser investido diretamente com a Guarda Municipal ou com a própria Brigada Militar, apoiando mais ainda a Brigada Militar. Então, é um problema, infelizmente, que está no Congresso Nacional, mas esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho de forçarmos o Congresso Nacional ou que se faça uma nova uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para se repensar a Constituição de 88, deixando o Congresso Nacional de lado, mas uma Assembleia Constituinte exclusiva. Essa é uma opinião minha particular, mas eu acredito que o nosso trabalho tem que ser no sentido desta modificação. Obrigado, vereadora Paula. Obrigado, vereador Peri, que eu já lhe concedo, vereador Frisso. Eu queria dizer, é pouco tempo para a gente explanar tudo o que vimos lá. O que foi animador é que existem já propostas. A doutora Helena Aguirre, ela não defende a criação de um novo pacto ou aguardar a mudança. Ela traz o artigo 23 da Constituição e a Confederação Nacional dos Municípios, com especialistas, regulamentou cada item, do que deveria ficar a quem. Então, nós temos que conhecer isso e nos mobilizarmos, porque senão fica muito grande e muito distante. Claro, não é de nós. A nossa possibilidade é nos mobilizar. A gente tem um exemplo de pauta que foi levada ao Parlamento Regional do ISS, que já está para votação, né, vereador Felipe? O veto já foi vetado pelo presidente. Então, onde o recurso é distribuído em poucas cidades, o imposto é distribuído em poucas cidades, e nós queremos que haja uma distribuição igualitária. O que foi gasto aqui, que fique na cidade, assim como nos demais municípios. Então, tem coisas para nós fazer. O que a gente precisa é se informar do que está acontecendo e se aliar a quem está trabalhando. E a Serra, gente, quando eu me apresentei como integrante da mesa diretora da Câmara Municipal de Caxias, a acolhida foi fantástica. Eu te disse, né, vereador Kiko, que eu tenho material, o pessoal de idosos quer vir nos visitar, então nós precisamos nos integrar, quem já está com coisas concretas, para a gente criar uma força. Pois não, vereador? Obrigado, vereadora Paula, lhe cumprimento pela abordagem e assuntos interessantes que a senhora traz para a discussão, e a síntese também que está centrada na questão do Pacto Federativo. Efetivamente, eu concordo em parte com a manifestação do vereador Périco, mas eu diria que uma simples reforma tributária, né, e se tirasse do papel a reforma política, já seriam grandes avanços, não precisava se alterar a Constituição. Uma simples reforma tributária, deixando mais recursos nos municípios. Vejam o problema das escolas infantis, que o ano passado foi objeto de discussão, tá? Todos nós sabíamos que nem o prefeito que ia entrar, fosse um ou fosse outro, ia conseguir cumprir as promessas. Exatamente. Era uma grande mentira, né? Porque dependia do repasse de recursos do governo federal para a escola infantil. Então, hoje nós temos os vários fundos que o governo central centraliza, né? Centraliza, né? E que aí repassa com a história com o pinico na mão, né? Você vai a Brasília lutar por mais recursos, isso, mais recurso, aquilo. Eu até sugeri para o Nesplo ano passado, Nesplo, acho que se tu ganhar a eleição, tu tem que abrir um escritório de representação, uma embaixada de Caxias em Brasília, porque senão nós vamos ficar dependendo de 500 mil do deputado A, que mandou para o Hospital Geral, 200 mil do deputado B, que mandou para um asfaltamento, para a construção de uma creche, assim por diante, e Caxias não recebe aquilo que é de seu direito. Do seu direito, nós repassamos para as burras do governo federal e do governo estadual milhões, e esses recursos não voltam para a cidade, né? Ficam lá com eles para serem aplicados lá com seus coronéis e assim por diante. Então, nesse sentido que eu lhe cumprimento, porque a Câmara tem que jogar esse papel. Esse papel que a Câmara tem que jogar. E o prefeito também. E principalmente o prefeito. Exatamente. Tem que ser a principal liderança nossa do ponto de vista de lutar para que se altere essa legislação. Obrigado, vereadora. Desculpe ter tomado uma parte do seu tempo aí. E quando volta um financiamento, né? Um dinheiro que nós mandamos e depois nós temos que pagar com ele financiado.
Eu acrescento, já lhe concedo a palavra. Não tem tempo? Fica para o próximo. Eu acho muito... Quando o governo diz assim, a responsabilidade da segurança é do Estado, mas estamos fazendo... Não mandou um recurso? Como assim? Então, vamos encarar de frente... Mas não tem mais nem um minuto. Só para finalizar, reconhecer quem é favorável ao pacto lá em Brasília e nos aproximar. Nós temos trabalho. Por fim, somos todos chamados a reagir, ok? Obrigada a todos.